Voltamos, agora é quase 12h40, sempre uma alegria aqui ter a sua companhia. Nós mostramos todos os dias, as deficiências da saúde pública, a dificuldade dos mais pobres de ficar em casa, conseguir se proteger desse coronavírus, porque as pessoas têm que botar a comida na mesa, têm que conseguir alguma renda. E como é difícil cumprir o isolamento para quem mora em cortiço, comunidade, dividindo espaço pequeno com 8, 10 ou mais pessoas, tudo isso acaba dificultando ainda mais a vida. E tem um estudo que relacionou as mortes por Covid-19 com a renda mensal média por domicílios nas regiões onde as vítimas moravam. E esse estudo concluiu que os mais pobres morrem mais. Dá uma olhada aqui comigo, ó. O site Medida SP usou dados de 3.959 pessoas que morreram na Grande São Paulo até 18 de maio, fornecidos pelo Ministério da Saúde como CEP. E aí cruzou com a renda média por residência em cada região, de acordo com o censo de 2010, e atualizou os valores para os dias de hoje. O resultado está aí para você, ó. Quase 66% das vítimas viviam em bairros com salários médios abaixo de R$3.000, 21% em locais com renda até 6.500, e aí vai caindo conforme sobe a grana da família, Até regiões aqui, ó, com renda superior a R$19.000, onde foi registrado pouco mais de 1% das mortes. Até 18 de maio morreram na Grande São Paulo 4.358 pessoas. Esse estudo analisou apenas 3.959, porque só sobre elas que o Ministério da Saúde tinha todas as informações detalhadas. Então a equipe que analisou os dados destacou entre os bairros com mais mortes a Brasilândia, São Miguel Paulista também, que lideram os óbitos no ranking da Prefeitura de São Paulo. A cidade de Osasco, a quinta com mais mortos no estado, reabriu o comércio ontem, você sabe. E a Joana de Assis foi para o Calçadão de Osasco, uma área muito movimentada do centro, para ver como é que as pessoas estão se protegendo, como é que elas estão se comportando por lá. E aí, Joana, boa tarde, bem-vinda. Olá, Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Assim como a gente tem visto em grandes centros comerciais da capital, muita movimentação também aqui em Osasco depois da reabertura. Olá, Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Assim como a gente tem visto em grandes centros comerciais da capital, muita movimentação também aqui em Osasco depois da reabertura do comércio. Aqui a regra é um pouquinho diferente e os lojistas podem permanecer com as lojas abertas das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E de uma maneira geral, a gente tem visto aqui, desde o começo da manhã, muita gente circulando, mas a maioria das pessoas realmente usando máscara e se protegendo. Uma situação muito diferente do que a gente viu numa região bem pertinho aqui, vizinha a Osasco, que é a região do Rio Pequeno, onde a maioria das pessoas que a gente encontrou não estava usando qualquer tipo de proteção. Aí a gente fez um plantão na Unidade Básica de Saúde do Rio Pequeno para encontrar histórias que justamente ilustram esse estudo da Medida São Paulo, que são as pessoas de baixa renda que não conseguem se proteger. Na UBS Jardim da Abril, no Rio Pequeno, zona oeste da capital e limite com Osasco, encontramos a Roberta. Sem condições de pagar um plano de saúde, ela é uma das cerca de 60 pessoas que a unidade atende por dia, só com suspeita de Covid. Empregada doméstica, ela está de repouso porque conseguiu um atestado médico, mas antes não parou de trabalhar em nenhum momento nesta pandemia. Estava trabalhando. Sua patroa não te dispensou? Não. Como não estão com cansaço respiratório, a Roberta e a Cecília vão manter o isolamento em casa, mas nem todos têm a mesma sorte. Esses são números de pessoas que apresentaram quadros graves e não resistiram ao coronavírus na região metropolitana de São Paulo. Assim, parece só um amontoado de dados. Mas quando transformamos em um gráfico de calor, que foi o que fez o estudo do site Medida São Paulo, cruzando a renda média por domicílio com as idades das vítimas, a gente consegue perceber que há mais mortes entre os mais velhos e os mais pobres. A gente precisa considerar, sim, que tem riscos, provavelmente, que são associados à baixa renda, como a necessidade de continuar trabalhando, a impossibilidade de fazer isolamento social, a dificuldade de acesso à saúde. Todos esses são fatores que estão
possivelmente associados à baixa renda e que eles são fatores de risco para a doença. Então, sim, acho que a gente pode dizer que tem uma relação entre a baixa renda e um risco de falecer por causa do coronavírus. Nas comunidades, né, nos bairros mais pobres, esse impacto é ainda mais terrível, mais devastador, né? Porque as pessoas saem, voltam para casa, o ambiente tem muita gente, né? A imunidade já não é boa, a alimentação já não é adequada e é isso que a gente vê. Infelizmente, o coronavírus fazendo mais vítimas entre as pessoas mais pobres. Hoje está fazendo 3 meses que foi registrada a primeira morte da Covid-19 aqui em São Paulo. 3 meses já, hein, gente? Um homem de 62 anos, ele tinha histórico de diabetes, hipertensão, morreu num hospital particular. Foi o primeiro óbito em São Paulo e o primeiro no Brasil. Hoje, então, cerca de 90 dias depois, o estado já tem 10.767 mortos, com 181.460 casos confirmados do novo coronavírus e a maioria concentrada ainda entre homens e pessoas com mais de 60 anos.